Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós temos um privilégio tão grande, tão rico, e que o Senhor nos dá para nós em poder pregar a palavra de Deus com plena liberdade. Então isso é maravilhoso. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos tratar de um assunto impactante. Eu tenho certeza que Deus estará falando ao seu coração de uma forma muito especial, ok? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Vamos ler aqui do 1 em diante. A Bíblia diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu povo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Até o versículo 9. Vamos nesse momento, meus queridos irmãos, baixar a nossa cabeça. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Nosso Pai, te damos muitas graças pelo privilégio de estarmos aqui com esta liberdade que vem da parte do Senhor para proclamar a verdade da Tua palavra. Pai, que os nossos entendimentos, os olhos do nosso coração sejam abertos e que Cristo venha a ser revelado e formado em cada um de nós. Abençoa, meu Pai, todas as famílias que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Que Teu Santo Espírito esteja revelando a Tua verdade, dando entendimento e sabedoria e visão espiritual para que eles então compreendam as Escrituras e por meio da graça venham a crer na Tua palavra. Pai, fala com cada um de nós nesta oportunidade. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, porque sem a ação do Teu Espírito nós nada podemos fazer. Nós somos tão incompetentes. Nós somos, ó Pai, tão despreparados para falarmos de tão grande amor, desta palavra Tua que é poderosa, que é fogo, que é martelo, que esmiuça a penha. Por isso nós te pedimos o socorro do Teu Espírito, para que Ele venha então interpretar a Tua palavra para nós. Faz-nos sábios, nos dê entendimento espiritual. É a minha oração, em nome
de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador glorioso. Amém. Amados, esse texto aqui, ele é bastante rico. E ele também mostra algumas promessas de Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Nós lemos aqui Isaías 49, de 1 até o versículo 9, que a gente vai ver aqui que a palavra promessa, ela, claro, não aparece aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nem o verbo prometer também, mas as promessas divinas, elas estão implícitas, de forma que tudo que está escrito, que o Pai daria ao Filho, veio a acontecer historicamente, quando o Filho, Jesus Cristo, se fez carne. Quando o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então eu quero falar dessas promessas que estão implícitas aqui, que nós não conseguimos enxergá-las, mas todas elas estão aqui nas entrelinhas. Eu quero que você preste bem atenção. Nós vamos aqui analisar os versículos. É tão bom a gente pegar as Escrituras Sagradas e analisarmos versículo por versículo, a gente vai aprendendo do Pai. Nós vamos aqui tendo um conhecimento espiritual que vem da parte dele, e o Espírito Santo que habita dentro de nós vai testificar de toda a verdade da palavra. Por quê? Porque o Espírito que inspirou toda a Bíblia, ele nunca vai se contradizer. Então, quando aquilo que é revelado do Pai para o nosso coração, nós teremos na recepção da palavra uma grande alegria, um conforto, uma plena certeza do que aquilo que está escrito realmente é a verdade da palavra. Então aqui, Isaías 49, logo no versículo 1, nós vemos que o Pai promete ao Filho a sua vocação desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Pois diz assim, Isaías 49, versículo 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento. Então aqui, amados, a vocação, ela é algo que Deus ele concede de um modo especial aos seus apóstolos. E Jesus Cristo, dentre todos eles, é o maior. Então, Jesus, ele é o enviado de Deus ao mundo para ser o realizador das suas ordens e com especialidade o redentor dos filhos de Deus. Ele é o meu, ele é o seu redentor, é o nosso Salvador. A palavra redentor é aquele que nos redime, é aquele que nos resgata. Então ele veio a este mundo em carne para nos resgatar. Lembra daquele maravilhoso texto de Colossenses 1, versículo 13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. Então ele é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, ele tem de ser chamado também pode ser vocacionado, desde o ventre materno, como aconteceu com algum dos grandes profetas de Deus. Você deve se recordar, por exemplo, Jeremias, aliás, não só Jeremias, mas qualquer ser humano, qualquer pessoa que venha futuramente a crer na verdade da palavra de Deus, o seu chamado, você sabia que é desde a fundação do mundo? Ou seja, mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido o seu povo para crer nele, porque ele sabe na sua onisciência aqueles que iriam crer nele. Por exemplo, o chamado do profeta, são todos os profetas, o chamado que eles tiveram foi antes de Deus criar todo o mundo, todo este universo. Então o chamado de Jeremias foi antes dele nascer. Esta verdade está registrada nas Escrituras Sagradas, no livro do profeta maior, Jeremias, capítulo 1. Eu quero que você atente para isso. Jeremias 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Está vendo? Então, o chamado do profeta Jeremias foi
antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que Deus criasse todo este universo, Deus já havia chamado o profeta Jeremias para ser o seu profeta. E no Novo Testamento, eu quero citar uma pessoa aqui, que eu gosto muito, o apóstolo Paulo. Ele também foi chamado, vocacionado, antes da fundação do mundo. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, o versículo 15 e 16, as Escrituras Sagradas registram desta maneira: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Vocês observam aqui no versículo 15, que diz o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, o chamado de cada um dos filhos de Deus é antes do nosso nascimento natural. Antes de nós sermos concebidos ali, no ventre de nossa mãe, nós já havíamos sido escolhidos pelo Pai. Porque Ele sabe que Deus Deus sabe quem iria crer nele ou não. Mas talvez você pode perguntar: por que Deus escolheu a mim e não ao meu pai, não à minha mãe, não ao meu irmão? Porque Ele sabe que você iria crer nele. Você iria ter os seus ouvidos abertos e crer na verdade da palavra. Por isso você é um escolhido. Mas o teu pai, às vezes a tua mãe, não creram porque eles têm um coração duro, eles não se inclinam na verdade da palavra. Tem um conceito muito bom a seu respeito. São pessoas que são duras e Deus vai respeitar. Deus nunca vai arrombar coração de ninguém. O Espírito Santo é um cavalheiro. Jesus Cristo também, ele é muito elegante. Ele disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar a porta. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então aquela igreja, ela estava reunidos ali todos juntos, mas o dono da igreja, que é Cristo, estava do lado de fora. Isso acontece também no nosso meio, meus queridos. Hoje as igrejas se reúnem, tem profecia, tem dom de línguas, tem expulsação de demônios, tem um louvor maravilhoso, tem pregações esplêndidas, mas não tem vida de Cristo. São uns crentes frustrados, sem vida de Cristo, porque para nós termos a vida de Cristo é necessário o novo nascimento. Se uma pessoa não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, ela não é um filho, não é uma filha de Deus. É simplesmente um crente religioso caminhando para o inferno. Porque a Bíblia é tão clara em afirmar que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para nós, de fato, sermos regenerados, temos que crer na nossa atração no corpo de Cristo. Ele nos atraiu. Em João capítulo 12, verso 32, foi Jesus quem disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Agora, você sabe por que Jesus lhe atraiu na cruz? Foi para a finalidade de fazer você morrer juntamente com ele. A palavra atrair significa puxar, é um magnetismo, nos atrai, nos puxa para si. Então, quando Jesus estava na cruz, ali o seu sangue vertendo, ele sofrendo aqueles horrores de dores, houve um momento que nós fomos atraídos. Ou seja, ele nos puxou, Deus colocou eu e você nele. Então, lembra que quantos que pecaram? Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então pecaram todos. Eu quero que você observe que Jesus atraiu a todos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Porque a salvação é para todos, porque todos pecaram. Deus não é injusto. Por isso que naquele dia não vai ter desculpa. Quem for para o inferno é porque a pessoa quis ir para o inferno com suas próprias pernas, porque sempre rejeitou a verdade da palavra de Deus. Hoje tem muitas pessoas que foram inclusive batizadas,
que estão na igreja louvando a Deus, cantando, orando, lendo a Bíblia, mas sem um entendimento espiritual de que foram atraídas lá na cruz, no corpo de Cristo, para serem crucificadas com Cristo. Se você não crê nessa verdade, você está perdido e vai para o inferno. E lá em 2 Coríntios 5,14, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Diz assim a palavra: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Observe que Jesus atraiu a todos lá na cruz, para que ele crucificasse a todos e todos fossem mortos com Cristo na cruz. Se nós não crermos nesta verdade, se nós não tivermos esta experiência como uma realidade espiritual no nosso coração, nós podemos ser qualquer coisa. Podemos ser crente, podemos ser pastor, podemos ser missionário, podemos ser missionária, mas nunca filhos de Deus. Nunca cristãos verdadeiros. Ok? Estão me compreendendo, queridos? Por isso que o chamado de cada um de nós foi desde o ventre materno. Antes de nós sermos concebidos, ou seja, antes de Deus formar todo este mundo, Ele já escolheu aqueles que iriam crer nele. Porque Ele sabia quem é aquele que iria crer e quem é aquele que não iria crer, né? Então isso é maravilhoso. Então o nosso chamado é desde o ventre materno. Agora eu quero que chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Essa consciência aqui do chamado para o exercício do seu ministério salvador se tornou clara à medida que Jesus ia sendo capacitado ali em sua mente humana, pois o senso ali de vocação estava absolutamente presente na vida do filho. E Jesus sabia exatamente para que havia vindo ao mundo. Sabe por quê, amados? Porque o senso ali da sua vocação foi muito forte até o final de sua vida enquanto ele esteve aqui na terra. E esse senso de vocação certamente é o cumprimento da promessa de seu pai, antes mesmo que ele viesse a nascer em Belém da Judéia, porque o seu próprio escritor lá do Antigo Testamento, ele coloca esse conhecimento na boca do Filho de Deus antes da sua encarnação. Então, o pai promete ao filho uma vocação desde o ventre materno. Agora, o que é interessante também, meus amados, é que o pai, ele promete ao filho, aqui em Isaías 49, verso 1, ele prometeu ao filho um nome. Diz assim, Isaías 49, versículo 1. Lá no finalzinho, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, esta parte aqui do verso 1, de Isaías 49, ela é maravilhosa. Por quê? Porque quando Jesus Cristo estava ainda no ventre de sua mãe, o seu nome foi de antemão anunciado a seus pais. Eu quero que você veja aqui o cumprimento dessa promessa profética no texto de Mateus capítulo 1, 20 e 21. Lembra o que está escrito lá? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está vendo aqui? Então, Deus, ele fez menção do nome de Jesus desde o ventre materno através do anjo, para que o próprio pai, José, lhe desse o nome prometido, o que aconteceu posteriormente após o nascimento de Cristo. Lá em Mateus 1, 25, fala que lhe deram o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, uma outra promessa aqui que temos em Isaías, agora no versículo 2, é que o pai prometeu ao filho um ministério profético. Por quê? Está escrito o seguinte: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então, fez a minha boca como uma espada aguda. Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado de Deus. Ele é a própria palavra. A palavra verbo é logos. Logos no grego é verbo, é palavra. Então, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ou seja, lembra lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Então Deus proferia sua palavra e as coisas aconteciam. Agora, a palavra que Deus proferia era o seu verbo, era a sua palavra.
Então, Jesus é a palavra de Deus. Por isso que em João, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Deus na pessoa do Filho. E tudo foi criado para o Filho. Isso é maravilhoso nós termos esse entendimento. Tudo que Deus faz, ele faz pela sua palavra. E o verbo, Jesus Cristo, ele é vivo, ele é uma pessoa. Por isso que em Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Estão me compreendendo, irmãos? A palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque Cristo, que é a palavra, ele é vivo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: pois segundo o seu querer, ele, Deus, nos gerou, ou nos regenerou pela palavra da verdade. E a sua palavra da verdade é o próprio Filho. Ele é o Logos, ele é a palavra. Por isso que a boca de Jesus aqui certamente tem a ver com a sua palavra profética, que sempre atingiu duramente a vida dos homens que não andavam de conformidade com as palavras de Deus. Em seu ministério terreno, Jesus, ele exerceu magistralmente o ofício profético, e as suas palavras atingiram fortemente a vida dos que viviam desgarrados de Deus, vivendo abertamente vidas pregressas. Meus queridos e amados, geralmente, esse ofício profético aqui no Antigo Testamento e o ministério profético nas igrejas locais ali no Novo Testamento, tratavam da correção da vida dos crentes ou da condenação do mau procedimento dos incrédulos. Essa palavra profética, ela sempre possuiu uma característica ética, chamando ali as pessoas ao cumprimento da verdade ou ameaçando os opositores da verdade de que sofreriam o castigo, e o castigo eterno. Por isso que as palavras de Jesus Cristo, elas chegaram a penetrar profundamente na alma daqueles que ele veio salvar e feriram doloridamente aqueles que ele veio condenar. Palavras essas que atingiram os homens como setas agudas, como flechas polidas. Então, ele é aquele que tem a sua boca aquela espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Agora no versículo 3 aqui, irmãos, eu sei que não vai dar para nós considerarmos todos os versículos, nosso tempo é bastante escasso, mas no versículo 3 nós vamos encontrar o pai prometendo ao filho que ele seria servo. A Bíblia diz assim, diz aqui no versículo 3 de Isaías 49: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Olha, irmãos, se há um título que bem cabe a Jesus Cristo, é o de servo. Pois ele foi exatamente isso que ele veio fazer a este mundo. E Deus prometeu profeticamente que ele seria servo, porque se não fosse, não poderia ser colocado na posição de redentor. Então, a fim de redimir pecadores, ele tinha que colocar-se em seu lugar, obedecendo à lei e sofrendo a condenação. E Jesus deixou de lado ali as suas funções de realeza e também o exercício de sua majestade, com a finalidade de vir a este mundo para ser servo, ser o servo do Pai. Por isso que o estado de humilhação mostra Jesus assumindo a forma de servo para resgatar, redimir, restaurar todos aqueles que ele representou de todos os efeitos e consequências de seus pecados. Irmãos, quando Jesus Cristo, ele exerceu a sua função de servo, ele trouxe glória para o seu Pai. É por isso que o verbo encarnado, Jesus Cristo, ele diz que Deus foi glorificado no Filho. O Pai foi glorificado no Filho. Ele era aquele servo, mas um servo sofredor, um servo obediente, porque Cristo obedeceu ao Pai em todas as coisas. E o Pai poderia fazer
todas as coisas por meio de Cristo. Porque, queridos, Jesus, quando curou o cego, quando transformou a água em vinho, quando ressuscitou Lázaro, quando Jesus curou ali os paralíticos, será que era Jesus quem curava? Não. Era o Pai que operava nele essas curas. Lembra que ele disse lá? Olha, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Ele era simplesmente um instrumento nas mãos do Pai que o conduzia pelo seu Espírito. Nunca Jesus foi conduzido por si mesmo. Sempre foi o Pai quem o conduziu, em todas as coisas. Até mesmo ali, na tentação do deserto. Você acha que Cristo queria ir para lá? Não, não foi. Então, Jesus, ele foi conduzido pelo Pai, através do seu Espírito, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, ela diz assim. Mateus, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem conduziu Jesus Cristo ao deserto? O Espírito Santo, porque a palavra fala que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer depois, lá no final, que foi o Espírito Santo quem trouxe ele de volta. Lembra? Você lê, por exemplo, lá em Isaías, você vai observar que depois o Espírito Santo trouxe Jesus de volta. Ele, depois de ser tentado ali, a palavra fala que ele ficou 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e o tentador se aproximou dele e tentou ele em 3 pontos ali, mas depois de tudo isso, o Espírito Santo trouxe ele de volta, de lá do deserto. Então ele sempre viveu uma vida na dependência do Pai. Ele sempre dizia lá em João, olha, as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que me ordena aquilo que eu devo fazer. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Agora vamos aqui para o versículo 4. Nós vamos verificar o seguinte. 49 de Isaías, versículo 4. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Aqui nesse versículo, nós podemos perceber que o pai está prometendo ao filho que ele teria o seu direito. Agora, que direitos o Redentor haveria de ter, meus queridos? Que direito? Pode alguém, sendo servo, ter direitos perante o seu Deus? Mas Deus prometeu ao seu filho o direito sobre as coisas que ele conseguiu. Então, aqui nós vemos que, por causa de sua obra, Jesus, ele se tornou merecedor de todas as coisas pelas quais veio morrer. De tudo. Ele recebeu direito sobre os pecadores, pelos quais morreu. E por essa razão, as suas orações ao Pai a respeito de seus irmãos eram atendidas. Eram orações de um Redentor poderoso, que tinha alcançado direito sobre aqueles a quem ele veio remir. E além de tornar as orações do Pai ouvidas a respeito dos seus, Cristo ele exerce governo absoluto sobre estes, sendo chamado por eles de Senhor. Por isso que nós chamamos de Jesus Cristo nosso Senhor, porque ele adquiriu o direito sobre nós, porque ele nos comprou. Fomos comprados, nós estávamos numa fila de escravos. E o preço que foi pago pelo meu e pelo seu pecado é um preço muito grande, porque, queridos, eu e você, nós não tínhamos condições de nos salvar. Por isso que lá no livro dos Salmos, 49, versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer assim, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Então ninguém consegue se auto-remir. Precisa de uma pessoa sem pecado para vir pagar o nosso preço. Então eu e você, nós estávamos naquela feira de escravos ali,
né, e acorrentados, né, no império das trevas. Mas Jesus Cristo, ele veio a este mundo em carne, ele se encarnou e disse para o diabo assim: olha, eu vim resgatar aqueles que estão ali com aquelas correntes nos seus pés. Aí o diabo disse para Cristo: olha, meu amigo, você vai comprar essas pessoas aí, elas não valem nada, elas vão morrer. Jesus disse: eu quero pagar o preço delas. E Jesus perguntou para o diabo: qual é o preço? A morte. Jesus tirou aquele escrito de dívida que era contra nós, tomou ali da mão do diabo e foi para a cruz e pagou a minha e a sua dívida. Era um preço muito alto, não tínhamos condições de pagar. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 e 15, a Bíblia diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo riscado ou cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus tomou aquela cédula da mão do diabo, que era contra nós, e carimbou ali com o seu próprio sangue, com a sua própria morte, triunfou deles na cruz. É por isso que, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, houve um preço muito grande que o nosso amado Redentor teve que pagar. O preço do meu e do seu pecado. Quando lá na cruz ele nos levou a morrer no seu corpo. E Paulo faz aquela declaração tão linda em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu estou crendo que eu morri com Cristo. E quando eu creio que eu morri com Cristo, eu vivo, mas não sou eu mais. Agora é Cristo quem vive em mim. E a palavra fala em 1 João, capítulo 5, verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então eu só posso ter a vida de Cristo quando eu creio. Porque não existe outra maneira de crer. É quando eu creio que eu já estou crucificado com Cristo. Aí eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele só pode viver no coração de uma pessoa quando esta pessoa crê que morreu com ele. Por quê? Porque quando nós cremos que morremos com Cristo, o nosso pecado foi crucificado. E foi morto o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia declara: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. E você que me escuta nesta oportunidade, você já creu na sua morte com Cristo? Você é um morto em Cristo? Ou ainda você não teve essa experiência? Se não teve, clame ao Pai a misericórdia. Fala: Senhor, por misericórdia, revele esta verdade no meu coração, para que eu possa crer na minha morte com Cristo e ser um filho teu verdadeiro. Um filho não religioso, um filho sem cargas nas costas. Hoje as pessoas querem bastante cargos dentro das igrejas, achando que com isso elas são merecedoras do céu. Não são. Olha, ninguém é merecedor do céu. Agora, aqueles que puderam crer que estão crucificados com Cristo e ressurretos com Cristo, são os verdadeiros filhos de Deus. Você está me compreendendo, meu amado irmão? Minha amada irmã, querido amigo? Então, mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aqui em Isaías 49, no versículo 4, ele faz aqui uma menção interessante. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante meu Deus. Aqui no final desse versículo, nós estamos vendo que o Pai prometeu ao Filho uma recompensa. Mas que recompensa que é essa? Amados,
Ao mesmo tempo em que Cristo chegou a possuir direitos sobre aqueles pelos quais ele morreu, é também dito aqui que ele recebeu a recompensa pelo doloroso trabalho que ele executou lá naquela cruz. Interessante que o profeta Isaías, em outro lugar, ele pinta esse quadro de maneira muito vívida. Eu quero que você me escute com bastante atenção essas palavras lá de Isaías 53, versículo 11, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Observe aqui o seguinte, que o penoso trabalho de Jesus foi recompensado. Por quê? Porque Jesus recebeu como seus irmãos todos aqueles que o Pai lhe entregou. Então, Jesus os exibe como seus irmãos, dizendo, lá em Hebreus capítulo 2, verso 13, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Que lindo, irmãos. Que maravilhoso. É como se exibisse aqui um troféu da dura, porém vitoriosa, obra realizada, de um trabalho que ele fez lá naquela cruz. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isso é maravilhoso. Então, Deus, ele é o recompensador aqui do seu filho, pelo penoso exercício do seu ministério redentor, resgatador que ele executou lá naquela cruz. E somente Deus, ele pode recompensar. Por quê? Porque ele exerce assim a sua justiça. É a justiça divina que faz com que ele dê a Jesus Cristo o que ele merece. A salvação daqueles pelos quais morreu. Que pode ser você, que sou eu, todo aquele que creu, que também morreu com Cristo. E interessante que o texto está dizendo aqui que a recompensa está perante Deus, que era também o Deus de Jesus Cristo. Irmão, por favor, não se esqueça de que o nosso Redentor também era homem, e como tal, ele tinha de ser o meu Deus. Olha, se você não tiver a revelação do Espírito, você não vai entender o que eu estou lhe dizendo. Agora, o que é curioso aqui que o texto diga o seguinte: a minha recompensa. Porque o Filho que haveria de se encarnar possuía plena consciência de que ele receberia o fruto do penoso trabalho de sua alma. E somente Jesus recebe recompensa, e devemos ressaltar aqui que essa recompensa é de mérito, porque ele mereceu a salvação para todos os que ele representou lá naquela cruz. A morte de Cristo na cruz foi uma morte representativa. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos representou na cruz. Ele nos substituiu na cruz. E para substituir, homem é que substitui homem. Não tem outra possibilidade. Então Jesus me substituiu na cruz objetivamente. Ele morreu a minha e a sua morte. Mas o pecador, pela fé, também foi atraído, foi incluído para participar da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Agora vamos pular aqui para o versículo 5 de Isaías 49. A palavra diz assim: mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Então aqui nesse versículo nós vemos que o Pai está prometendo ao Filho a sua glorificação. Vocês se lembram do texto de João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 32? Lá a Bíblia diz assim: se Deus foi glorificado nele, no Filho, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Amados, aqui no pacto da redenção, nós vamos observar que há uma troca bendita de glorificação. Por quê? Porque ambos, o Pai e o Filho, se glorificam mutuamente. O fato de Deus fazer aqui o seu Filho servo não retira dele a sua glória, a glória de Deus. Mesmo a traição de Judas, o abandono aqui dos discípulos, a negação de Pedro e a própria morte de Jesus foram usados por Deus para uma finalidade: para a glorificação do Filho. Mesmo que os homens tenham aí maltratado a Jesus Cristo, Deus usou
Tudo isso para a exaltação do seu nome. E perante o Pai, o Filho sempre foi glorificado. Nunca houve tempo em que o Filho tenha perdido a sua glória, meus irmãos. Em tudo aquilo que o Filho fazia, o Pai era glorificado. Mesmo ali nos atos maus dos homens, o Filho foi glorificado. Por quê? Porque todas as coisas que aconteceram a Jesus Cristo foram resultado da concepção e a execução do pacto da redenção. Quando os planos de Deus se realizam através do ministério, morte e ressurreição de Jesus, este é glorificado entre os homens pelo próprio Pai. E eu e você também, quando nós nascemos de novo, em tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que glorificar o Pai. Porque quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, em nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, ou seja, Ele morreu na cruz, mas eu também morri nele juntamente com Ele, fui crucificado com Ele, agora eu sou filho de Deus, conforme afirma 1 João 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uma vez que eu creio na minha morte e ressurreição com Cristo, eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus significa que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo vem habitar dentro de mim e daquele que creu. Agora, todos os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo tem que glorificar a Deus. Por quê? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer coisa que você fizer hoje, amanhã, depois, o nome do Pai, do Filho, tem que ser glorificado na sua vida. Então você tem que analisar o seguinte: será que os meus pensamentos glorificam a Deus? Os meus pensamentos me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? O meu falar cotidiano na roda dos meus amigos glorificam a Deus? Será que o meu falar quando estou numa roda ali de ímpios é um falar que glorifica a Deus? Será que o Pai se agrada com a minha fala? O que eu tenho falado para com os meus filhos, para com a minha esposa, glorificam a Deus? Ou não? As minhas atitudes, os meus negócios, o Pai tem sido glorificado ou não? Eu sei que na vida de muita gente não funciona assim. Por quê? Porque as pessoas que não procedem desta maneira, ou seja, que não glorificam a Deus em todas as coisas, não são filhos e filhas de Deus. São prosélitos, são crentes aí em busca de migalhas dentro das igrejas, sendo que o Pai tem um oceano de bênçãos para nos dar, só que todas as bênçãos do Pai Ele colocou em Cristo. A Bíblia diz lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus colocou todas as bênçãos em Cristo e colocou Cristo dentro do coração de todo aquele que creu, que participou da morte juntamente com Cristo e da ressurreição juntamente com Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus e os herdeiros das bênçãos de Deus. Caso contrário, meus irmãos, é pura ilusão e religião. Por isso que as pessoas hoje vão para as igrejas atrás das bênçãos. Quando nascemos de novo, as bênçãos correm atrás de nós, porque Cristo é a nossa vida. Ele, o Pai, colocou todas as suas bênçãos em Cristo. Então, quem tem Cristo é uma pessoa abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Irmãos, mas vamos ler aqui mais um versículo, que nós já estamos chegando ao final da nossa reflexão. Isaías 49, verso 6. Somente a parte A que diz assim: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Aqui, Isaías está tratando de duas coisas. Primeiro, que o Pai promete ao Filho a salvação do povo de Israel. Então ele trata da restauração das tribos de Jacó. Em segundo lugar, dos remanescentes de Israel. Agora, aqui, meus irmãos, cabe a Jesus Cristo a tarefa de trazer restauração ao povo de Israel, que foi endurecido
e de tornar a trazer os remanescentes. O apóstolo Paulo, ele vai tratar desses dois tipos de redenção das pessoas em Israel. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai tratar primeiramente dos remanescentes fiéis de Israel, que eram produto ali da graça eletiva de Deus. E em toda a história de Israel, Deus sempre reservou para si homens que haveriam de lhe ser leais. E pela obra de Jesus Cristo, esses remanescentes eles são conservados fiéis. Agora, você vai observar que logo ali no verso seguinte, o apóstolo Paulo ele começa a falar daqueles que foram endurecidos, recebendo um espírito de entorpecimento. Você pode ler depois todo o capítulo 11 de Romanos, desde o versículo 7 a 10. E ali vai mostrar que haveriam de ser restaurados por Jesus Cristo até o tempo do fim. Leia depois todo o capítulo 11 de Romanos, que você vai ver que são ainda parte dos remanescentes. Porque o restante endurecido ainda será, em escala maior, restaurado à fé. Eles crerem em Jesus Cristo porque haverão de reconhecer o Messias e, consequentemente, se apossarão da salvação que há em Cristo e por meio dele. Então aqui, essa promessa de Deus a Cristo, ela é maravilhosa. Ele veio ao mundo para dar sequência à revelação histórica da redenção e para tornar possível a restauração dos judeus, assim como manter fiéis vários deles no caminho da fé. É maravilhoso a obra de Cristo, amados. É maravilhoso. Agora, aqui em Isaías 49, verso 6, agora vamos ler a parte B do versículo que diz assim: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, aqui nesse versículo, na parte B, o Pai está prometendo ao Filho a salvação dos gentios. Dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A salvação era para os judeus, mas muitos ali endureceram, então a salvação chegou até a extremidade da terra, chegou até aqui na nossa cidade, e em todo o Brasil, né? Porque a promessa de Deus ao Filho não somente aqui abrange a redenção dos judeus, mas inclui a redenção do mundo gentílico, no qual eu e você nós fazemos parte. Por isso que a salvação que foi anunciada somente aos judeus lá no Antigo Testamento, agora é anunciada, ainda também no Antigo Testamento, a todas as extremidades da terra. E Jesus Cristo ele é dado para ser luz também para os gentios. Esses também haveriam de conhecer a salvação que vem do Senhor. Amados, entendemos uma coisa, que no reinado de Jesus Cristo, que se inicia já no seu ministério terreno, e que culmina na sua volta, o anúncio aos gentios é feito porque Satanás, ele não mais retém o poder de enganar as nações, conforme está escrito lá em Apocalipse 20, de 1 a 6. Agora, com a chegada do prometido, a promessa da redenção dos gentios se cumpre, e à medida que o tempo passa, as nações vão recebendo o conhecimento do Salvador de Jesus, até que a última nação seja evangelizada e então o fim venha. Isso é maravilhoso. Então, amados, se vocês viram aqui quantas promessas o Pai prometeu ao Filho no pacto da redenção. E este pacto, ele teve seu início antes da fundação do mundo. Tudo já foi decidido, né? Naquele versículo tão maravilhoso, que eu gosto tanto dele, tem falado muito ao meu coração e tem me rendido muitos dividendos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 19, que diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Presta atenção que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando a mim e a você as nossas transgressões. Ele imputou a Cristo. Tudo foi colocado em Cristo. E Cristo carregou na cruz o meu e o seu pecado, para que você fôssemos libertos. Ele morreu, mas nós também morremos. Ele ressuscitou, mas nós também ressuscitamos juntamente com ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, que alegria poder pertencer a Ti. Obrigado, Pai, pela obra da cruz, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Pai, que essa verdade que foi ministrada nessa oportunidade, teu Espírito possa estar atingindo em cheio os corações endurecidos. Quebranta, meu Pai, esses corações de pedras, para que a tua palavra penetre e revele e gere vida em pecadores mortos. Faça isso, Pai, por misericórdia. É a nossa oração em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados, tenham todos vocês um ótimo dia, Deus abençoe. Obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, ok? Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.